Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, viu? Olha, hoje nós vamos dialogar com base nesta pergunta: a Igreja Presbiteriana é uma seita? Essa é a pergunta e o nosso diálogo vai estar dentro deste assunto aí, tentando responder essa pergunta. Quando a gente analisa essa questão de seita, tem dois aspectos para a gente analisar. O aspecto bíblico, quando a Bíblia fala lá com relação à seita, e hoje, né? Hoje a gente sabe que a palavra seita tem um teor mais pejorativo. Mas vamos lá. Com relação à Bíblia, o que a Bíblia diz, né? A Bíblia, em Atos capítulo 24, verso 14, diz assim: o apóstolo Paulo vai dizer, né? Mas se confesso isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Bem, por que a igreja cristã, a igreja apostólica, foi chamada de seita? Porque divergia da religião predominante na época, a judaica. E esta igreja apostólica, ela obedecia à palavra de Deus. Observe bem que o texto vai dizer: sirva ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então a igreja apostólica obedecia à palavra de Deus, obedecia à lei de Deus, não para ser salvo, mas como resultado da salvação. Até porque o apóstolo Paulo foi um grande expoente, um grande pregador da mensagem de educação pela fé. Quando a gente lê o livro de Romanos, a gente vê isso nitidamente. No entanto, a mensagem da justificação pela fé não coloca por terra a lei de Deus, conforme está em Êxodo, capítulo 20, conforme está lá. Então, a igreja apostólica, a igreja cristã, ela foi chamada de seita porque ela divergiu da igreja judaica, porque ela aceitou a Jesus e, além de aceitar Jesus, ela obedeceu a palavra de Deus, ou obedecia a palavra de Deus. Bem, diante disso, vem a pergunta: de acordo com a Bíblia, a igreja presbiteriana é uma seita? A gente vem com aquela pergunta ainda, né? Vem aquela pergunta. Agora, com relação que diz a Bíblia, e aí vem a afirmativa. Eu fiz a pergunta, mas agora vem a afirmativa. De acordo com a Bíblia, a igreja presbiteriana não é uma seita. Aqui é uma afirmação, ok? Eu fiz uma pergunta, mas vamos voltar aqui. Uma afirmação. De acordo com a Bíblia, a igreja presbiteriana não é uma seita. Por quê? Pelo seguinte, biblicamente falando, porque ela não segue a doutrina dos apóstolos. Vamos voltar aqui ao texto. Diz o apóstolo: sirva ao Deus nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, por eles obedecerem e acreditarem nos profetas e também obedecerem à lei de Deus e estarem separados do judaísmo, eles foram chamados de seita. Agora, a igreja presbiteriana, ela não pode ser chamada de seita nesse aspecto que a igreja apostólica foi, porque ela menospreza os 10 mandamentos. Essa é a realidade. Então não pode ser chamada de seita. Dentro do contexto bíblico, ok? Muito bem. Agora, de acordo com o senso comum hoje, ela pode se chamar de seita? Porque o senso comum hoje é diferente, né?
é um teor pejorativo. Então vejam bem aí o que está escrito. A palavra seita vem do latim secta, que significa seccionar, dividir ou sectar. Seitas podem ser perigosas quando os líderes são carismáticos, decididos e dominantes. Os líderes persuadem os seguidores a abandonar suas famílias, trabalhos e amizades. Os líderes se autoproclamam Messias. Isso aqui é a característica de uma verdadeira seita. Ok? Muito bem. Dito isto, vem a pergunta retorna. E de acordo com o senso comum hoje, a igreja presbiteriana pode ser chamada de seita? Também não. Também não. Por quê? Aí eu coloco, também não é uma seita, pois os líderes da igreja presbiteriana não persuadem os seguidores a abandonar suas famílias, trabalhos e amizades. Eles não fazem isso. Então, eu seria irresponsável de dizer aqui que a igreja presbiteriana é uma seita, hoje, no teor pejorativo que tem hoje. Ela não é uma seita nem no aspecto bíblico, quando a igreja apostólica foi chamada de seita, e nem hoje com o teor pejorativo que tem de seita. Ela não é considerada uma seita, e eu repito, seria irresponsável se falasse que a igreja presbiteriana é uma seita. Por quê? Por quê? Porque os líderes não se autoproclamam Messias também. Eles não fazem isso. Eles, os pastores, os líderes, né, da igreja, o reverendo, bem, os líderes da igreja presbiteriana, eles não persuadem os seguidores que eles estão na igreja presbiteriana, a abandonar sua família. Eles não fazem isso. Para abandonar trabalhos, abandonar amizades. E os líderes também não se autoproclamam Messias. Então, também não é uma seita. Então, nesse aspecto, a igreja presbiteriana não é uma seita. Aí vem a pergunta: se a igreja presbiteriana não é uma seita, o que é então? Bem, vamos lá. Apesar das doutrinas erradas tais como que ela tem a doutrina da predestinação, a doutrina do fogo eterno e também do batismo de crianças. E tem outra também que a gente poderia mencionar, a questão da imortalidade da alma, que eles também acreditam, né? Bem, com relação à predestinação, que é o primeiro item aqui, a igreja presbiteriana acredita e está na cabeça dos líderes da igreja, dos reverendos e da maioria dos membros, que Deus já decretou quem vai salvar, quem vai se perder. Que não é o homem que escolhe. Foi Deus quem determinou quem vai salvar, quem vai se perder. Então, com esta crença, eles tiram o livre-arbítrio do homem. Eu coloquei um texto aqui, que está em Apocalipse 22:17. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aí tem uma frasezinha que diz assim: e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Então o homem tem o poder de escolher. Deus deu essa capacidade para o homem. Deus deixou o livre-arbítrio. Então, quando a igreja presbiteriana ensina que eles ensinam assim, não, vai nascer José, que Deus decretou. Vai nascer José, mas José eu quero que ele se perca, e ele vai se perder. Ah, vai nascer Antônio, eu quero que ele se perca, e ele vai se perder. Ou seja, não é o homem que escolhe se quer ser salvo ou não. É Deus quem decreta. Entenderam aí? Isso chama-se predestinação. E a igreja católica, a igreja presbiteriana ensina isso.
E nós vemos o texto bíblico, que tem vários textos do livre-arbítrio, mas eu coloquei Apocalipse 22, 17. Uma outra doutrina falsa da igreja presbiteriana é o fogo eterno. É dizer que quem não vai se salvar vai para o inferno, um lugar chamado inferno, e que vai ficar queimando, queimando e nunca morre. Porque para eles existe uma alma imortal, que essa alma, quando o homem morre, morre, mas não morre, é uma coisa, um negócio atrapalhado, né? Porque o homem morre, mas tem uma alma para eles, uma entidade invisível, imortal, que sai do homem, essa continua viva, né, obviamente, e vai ficar queimando sem nunca morrer. Agora, fazendo a junção da predestinação com fogo eterno, olha como é que eles colocam Deus. Eles colocam Deus como um Deus cruel, como um Deus tirano. Por quê? Olha o ensinamento. Deus escolheu Antônio para se perder. Foi Deus quem escolheu, não é Antônio que escolhe. Foi Deus. E além de Deus escolher Antônio para se perder, Antônio vai ficar queimando sem nunca morrer. Vocês imaginam Deus assim? Vocês imaginam Deus fazendo isso? É isso que a igreja presbiteriana ensina. A predestinação e fogo eterno. Quer dizer que Deus predestina a pessoa para se perder e além da pessoa, olha que coisa absurdo, além de se perder, vai ficar queimando sem nunca morrer. Passa bilhões, trilhões de anos e a pessoa nunca morre. Irmãos, isso é colocar Deus como um Deus cruel, como um Deus tirano. Isso é uma doutrina errada. A junção dessas duas doutrinas é um absurdo, sinceramente. E batismo de crianças. Batismo de crianças. Mas eu falei no item 2 fogo eterno, eu coloquei um texto para referência aí, tem vários, mas eu coloquei Romanos 6,23, que diz: o salário do pecado é a morte. E morte é o contrário de vida. Morreu, morreu. Tem não vai ficar, morreu, mas está vivendo. Não, morreu, morreu. É tanto que no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, diz lá: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória jaz entregue no esquecimento. Então, o salário do pecado é a morte. A morte é contrário de vida. Mas eles inventaram esse negócio de ficar a alma ficar viva e ainda ir para o fogo, ficar queimando sem nunca morrer. Doutrina errada, né? Sim, aí eu ia falar sobre batismo de crianças. A igreja presbiteriana batiza crianças. E não tem na Bíblia, não existe na Bíblia nenhum relato de batismo de crianças. Não existe. Agora, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, ali tem um parâmetro. E qual é o parâmetro para a pessoa ser batizada? Lá o texto bíblico vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Então a pessoa, para ser batizada, ela precisa crer. Agora a pergunta é: uma criança de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses de idade, 5 meses, crê em quê? Acredita em quê? Então eles, os presbiterianos, estão seguindo as pegadas da igreja romana, da igreja católica. E outra, não é só nesse ponto. Está seguindo as pegadas com relação ao fogo eterno, que a igreja católica também crê assim, e eles acreditam também assim, os presbiterianos, acreditam na imortalidade da alma, como a igreja católica também acredita, e batismo de crianças, como a igreja católica faz, eles também fazem. Bem, diante disso, se a igreja presbiteriana não é uma seita, o que é então? É uma igreja errada. É filha de Babilônia, porque está seguindo as pegadas de Babilônia. Quem é Babilônia? A igreja romana. A igreja romana. Como o texto lá de Apocalipse 18, verso 4, a partir do verso 1, né? Verso 1, verso 2 especialmente diz: caiu, caiu a grande Babilônia. E depois o verso 4 diz: sai dela, povo meu. Ali está falando de Roma. Então a igreja presbiteriana está seguindo os caminhos
as pegadas de Roma. Então, ela não é uma seita. Nós não podemos dizer que é uma seita, mas é uma igreja errada, com doutrinas erradas, filha de Babilônia. Certo, irmãos? Meus irmãos, esses diálogos têm o objetivo de ajudar as pessoas que estão andando por caminhos tortuosos. Tem muitas pessoas fiéis na igreja presbiteriana? Tem. Pessoas boas, pessoas amáveis e pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Agora, preciso ouvir a mensagem também, né? Sobre a obediência verdadeira a Deus. É importante a gente repassar isso para esses irmãos, tá certo? Então você pode compartilhar esse vídeo, pode deixar o seu like, fazer seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? E vamos juntos aí dialogando. Sempre a gente vai estar postando vídeos aqui de diálogo com a palavra de Deus, para que as pessoas tenham mais conhecimento da verdade. Deus abençoe, nos dê a sua graça, a sua proteção, no santo nome de Jesus.